Tema de hoje: feridas emocionais. Aquilo que acontece na infância não fica só na infância, vai te acometer na vida adulta. Então nós falaremos um pouquinho sobre isso hoje. Quando foi que você foi rejeitado pela primeira vez na sua vida? Você se lembra? Quando que isso aconteceu? Como foi? O que você sentiu? Você foi amparado, protegido? Você teve alguém que te escutasse e te validasse? Ou você precisou lidar com isso sozinho? Sozinha? Então, nós vamos conversar sobre isso hoje, tá? Porque se houve uma falta de validação lá na infância, significa que isso pode estar interferindo no seu presente. Pode estar te atrapalhando hoje. Alguns estudos mostram pra gente que a dor da rejeição, ela é semelhante à dor física. E de verdade, dói na alma. E quando a gente tem algo tão latente assim, a gente está falando de uma ferida. Uma ferida que muitas vezes não foi cuidado, não teve uma asepsia, não foi limpa e que está trazendo incômodos para você na vida adulta. Sejam bem-vindos. Olha, a Rochelle falou que tá indo pro treino de kickbox. Muito bem, isso aí. Vocês estão bem? Tudo certinho? Podemos começar então com o nosso assunto de hoje. À medida que forem tendo perguntas, a gente vai esclarecendo. Fechou? Combinado? Quero trazer para vocês um estudo de caso clínico que fala sobre feridas emocionais. E que a ferida emocional, ela pode trazer sintoma físico de verdade. Vocês já ouviram falar em doenças psicossomáticas? Aquilo que a gente não entende, aquilo que a gente não esclarece, aquilo que fica guardado, que a gente não fala sobre isso, pode virar dor física, pode virar uma doença fisiológica no nosso corpo. Aí você faz vários exames ali e não tem uma causa biológica para isso, não tem uma causa fisiológica. Então a gente entende que aquela doença ela foi desencadeada através do emocional, daquilo que não foi dito, daquilo que foi guardado, daquilo que não foi sentido. A psicóloga Renata e o psicólogo Winner estão conversando aí na barra de rolagem. Bom dia, Mona Lisa, tudo bem? Escola, como funciona quando o filho é abandonado pelo pai e cresce sem ajuda e visita? Poxa, escola, vamos falar sobre isso? Porque o abandono também é uma ferida emocional. A gente tem a rejeição, a gente tem o abandono. Dentro do abandono, a gente tem uma estrutura familiar. Freud já dizia pra gente da importância, né? Daquela base tradicional de família. De se ter ali a figura da mãe e a figura do pai, ou pessoas que representem essas figuras. Na ausência dessas pessoas-chave na nossa vida, a gente vai ter rupturas, a gente vai ter dificuldade. O que o pai representa na vida dos filhos? O pai representa a autoridade. O pai vai representar a regra, vai representar o limite, o que não pode. A ausência de alguém que represente essa figura, seja o pai ou alguém que assume esse papel, na ausência dessa pessoa, a gente tem impactos na vida dessa criança, principalmente na vida adulta. Vamos pensar em alguns impactos de quem cresceu sem o pai? É uma pessoa que vai crescer sem uma referência. E quando essa criança se torna adulto e vai ter a sua própria família, ele não sabe o que fazer naquele lar. Vocês já viram que hoje a gente tem, por exemplo, nos lares, homens que não conseguem prover, que não conseguem cuidar do lar, gerenciar, que não conseguem estabelecer limites nos filhos, que acabam deixando tudo na conta da mulher? Claro, gente, que temos mulheres disfuncionais também. Mas eu estou trazendo um exemplo diante daquilo que a escola pontuou aqui pra gente. Então, muitas vezes, esse homem que não se posiciona dentro do lar e acaba sendo mais um filho para a mulher, isso pode acontecer pela falta dessa figura paterna, pela falta de uma referência. Vocês conseguem entender o quanto que isso é sério? Não ter uma referência? A gente pode pensar num outro contexto também. Não teve a figura paterna, mas estudou, procurou saber, teve referências de um tio, de um avô, e se tornou aquele homem que proporciona para o filho tudo aquilo que não teve. Isso pode acontecer também.
O Luiz perguntou, Patrícia, por que tem casos de paciente que não lembra os traumas da infância? Boa pergunta, Luiz. E bom dia, Camila. Tudo bem? Como você tá? Mona Lisa tá concordando aqui com a gente, a Renata também. Por que tem paciente? Por que tem pessoas que não lembram do que viveu na infância? Sabe por quê? Gera tanto sofrimento lembrar desses acontecimentos que o cérebro vai lá e guarda essa informação. Vai para um lugar que a gente chama de inconsciente. Fica armazenado. Bem guardadinho, bem escondido. Um cantinho escuro do cérebro. E muitas vezes isso vai vindo à tona através do processo de psicoterapia. Porque o psicólogo vai fazendo perguntas guiadas para poder, de fato, descobrir o que aconteceu lá na infância. E aí pode ser que esses eventos venham à tona. Eu contei aqui no Clube do Livro no sábado. Quem estava aqui sábado comigo? Sena, e bom dia. E quando a mulher cresce sem figura materna, doutora? Eita, a gente tem um impacto duplo aí, né, Sena? E aqui, pessoal, eu tô falando sobre comportamentos. Não tô dizendo que vai ser assim com todo mundo que cresceu sem essas figuras. Mas, geralmente é o que a gente observa no contexto clínico. Então, o ser humano, ele tende a se comportar de determinadas maneiras quando há faltas, tá? Então, o que eu tô falando aqui não é uma verdade absoluta. Eu tô supondo, através daquilo que a gente observa na clínica. Quando uma mulher cresce sem referência à mãe materna, a gente está falando de um duplo abandono. Como que ela pode ser na adolescência e na vida adulta? Pode ser aquela mulher que fica buscando a aprovação dos outros. Fica buscando incessantemente uma figura que vai suprir essa necessidade que não foi atendida. Busca por uma conexão que não teve durante a infância e adolescência. Acaba se tornando um alvo fácil para abusadores, para pessoas mal intencionadas, para aproveitadores, porque não teve uma base sólida com alguém falando o que ela merece, o que ela não merece, o que ela não precisa. A gente precisa entender que os pais, eles dão norte, os pais, eles dão direcionamento. Na ausência deles, esse adolescente, esse adulto vai ficar perdido, vai ter que criar os próprios valores. Agora, imagina se você não é ensinado sobre valores. A sua referência é o mundo. O mundo tem de tudo, gente. De tudo um pouco. Então, são pessoas que estão mais suscetíveis à prostituição, o mundo das drogas, a evasão escolar, não concluir os estudos, porque não tem quem impulsione, não tem quem dá direcionamento. Por que uma pessoa que vai para um orfanato acaba sendo alvo de marginalidade? Por falta de referência, por falta de amor, por falta de cuidado, por falta de quem imprimisse ali a lei, a regra, o que é certo, o que é errado. Vocês conseguem entender os impactos disso? Isso, Aline, perfeita colocação. Busca referências masculinas para substituir o pai. Então, se eu não tive o amor, o afeto do meu pai, isso falta em mim. Porque isso é uma necessidade do ser humano, uma necessidade básica. Quando a gente fala de necessidade básica, ela é primordial. Ela é de fato necessária. Então, se eu não tive isso vindo de uma figura de proteção, eu vou buscar isso em um relacionamento. E aí a gente explica por que tem tanta gente dependente emocional. Vocês conseguem entender? A Renata falou, mulher que não teve o pai pode se tornar muito mandona, briguenta. É comum ver isso. E aí a Renata vem trazer o contraponto. A gente pode ter uma mulher extremamente dependente, submissa, que faz tudo o que o homem quer, mas a gente também pode ter a mulher forte. Não tem ninguém para cuidar de mim, então eu vou cuidar de mim mesma. Jéssica subiu para o nível 16 na live. Parabéns, Jéssica! Então, isso também pode acontecer. Sabe aquelas mulheres extremamente fortes, que têm um perfil até masculinizado? Isso pode acontecer porque ela não teve proteção. Então, ela acaba entendendo que sou eu por mim mesma. Então, eu vou ter que me virar. E acaba sendo forte até demais. Vai ser aquela mulher sobrecarregada, que não aceita ajuda. O Iner falou, Psi, não tem nada a ver com a live, mas gostaria de saber como colocar esse ranking de TEP na live. O Iner, para colocar esse ranking, você precisa fazer live pelo PC, entendeu?
Aí você usa um aplicativo que chama Tickfinity. Aí tem que fazer umas configurações e colocar o rank. Falando em rank, bora step, gente. A gente já tá com 15k. Nova meta chegar a 20. Bora? E quero pedir um favor também. Vai, Laila! Vai ficar gravado! Estou gravando agora. Vou subir para a plataforma do Play, aquela que começa com Y. As lives estão subidas lá, tá? Quem quiser me seguir na plataforma do Play é Psi Patrícia Leopoldino. Isso, Kate, obrigada. Bom dia, mister. Como você tá? Psi Patrícia Leopoldino. Você que tá aí no Instagram, você tá vendo o quanto que aqui no TikTok tem interação? Que a galera conversa o tempo todo comigo? Gente, isso aqui é muito legal. Quem quiser vir pra cá, @Patrícia Leopoldino _ que você me encontra. Fechado? Olha só que curioso. Aqui agora a gente tem 72 pessoas, né? Sabe quantas pessoas tem lá no Instagram? 2. Sabe quantos seguidores que eu tenho no Instagram? 24 mil. Só pra vocês terem ideia como que aqui no TikTok a gente tem bem mais interação. Isso, obrigada, Luiz. Obrigada, Luiz. Eita. Fixamos ao mesmo momento. Laila, vai ficar gravado no YouTube. Eu vou subir o vídeo pra lá, tá bom? Deixa eu ver o que mais que vocês estão perguntando. A Kate falou, me identifico, minha vida inteira sinto falta de uma figura paterna. Ó, a Kate se identificou. Deixa eu falar algo pra vocês muito sério. Vocês sabiam que às vezes a falta da figura paterna, ela não acontece por um abandono de que o pai vai embora? Às vezes esse pai convive no lar, mas ele é um ausente emocionalmente. E aí, da mesma forma, a criança vai se sentir abandonada. Vocês sabiam disso? Que a gente tem o que a gente chama de abandono assistido, que são aqueles pais que trabalham demais, que têm outras ambições na vida e os filhos ficam sendo cuidados por terceiros. Pai, vem brincar comigo? Agora não, menino, eu tô ocupado. Mais tarde, depois, e esse pai e essa mãe nunca tem tempo para essa criança, nunca tem tempo de qualidade com essa criança. Ah lá, o psicólogo Ine falou que é o caso dele também. A Roseni falou, estou com crise de ansiedade e ontem ouvi que é falta de Deus. Roseni, sinto muitíssimo por você ter que ouvir uma coisa dessa natureza. As pessoas, infelizmente, associam as doenças emocionais a falta de divindade. E uma coisa não tem relação com a outra. Não tem mesmo. Vocês sabiam que dentro das igrejas a gente tem muita gente adoecida? Aqui no Instagram perguntaram assim, bom dia, e na figura masculina, quando ocorre esse abandono? É na figura masculina. Quando ocorre esse abandono? Existe um tipo de traço de personalidade? Gabi, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Deixa eu ver o que mais vocês estão perguntando aqui. Edneia, a idade é considerado para a criança? Como assim, Edneia? E na figura masculina, quando ocorre esse abandono? Existe um tipo de traço de personalidade? Geralmente esse abandono ele vem, Gabi, quando esse pai não teve uma figura paterna. Então vamos pensar, eu sou casada, eu tenho um marido e ele negligencia ali os cuidados com o meu filho. Eu preciso olhar para a infância do meu marido para entender por que ele faz isso. Gente, eu tô dando um exemplo, tá? Meu marido não faz isso, não. Então, quando eu vou olhar para a história de vida do meu marido, eu compreendo que ele não teve uma figura paterna presente. Então, ele simplesmente negligencia o filho porque ele não sabe o que é amor. Se ele não teve referência, como que ele vai dar? Não tem como, né? A Renata falou, meu pai morava comigo, mas tinha tantos problemas emocionais para resolver que não tinha tempo para nada. E, Renata, homens que carregam falta dentro deles, eles vão buscar isso em algum lugar. Obrigada, Jéssica. Obrigada, escola. E onde que geralmente eles buscam? Vocês sabem aonde que eles buscam? No trabalho. Exemplo, até os 6 anos tive com o meu pai e depois faleceu. Mas, Edneia, e aí? Você carrega por ele ter ido dessa para melhor?
Ou para você foi o suficiente, você entendeu, você internalizou? Porque geralmente os filhos eles vão ser extremamente ligados aos pais até os 7 anos de idade. Então é o marco que a gente tem para dar todo afeto, atenção, necessidade o suficiente. Entendeu, Edneia? Então você passou um bom tempo de qualidade com seu pai, pelo que eu entendi. Então você não tem as marcas da ida dele. Entende? Não tem marcas de rejeição ou de abandono da ida dele. Você conseguiu compreender que ele precisou partir. Fez sentido, Edneia? Eu carreguei abandono até que eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Amém, Débora. Olha só. A Débora encontrou na espiritualidade aconchego, carinho, aquilo que faltou. Olha que interessante. Nem todo mundo vai sofrer a marca da rejeição ou a marca do abandono. Por quê? Existiu uma figura que supriu essa falta. Então, vou dar um exemplo para vocês clássico. A mãe solo. Essa criança não vai ter a figura paterna, certo? Então, e a autoridade que ela precisa? E as regras que ela precisa? Dizia Freud lá que o menino, ele é grudado à mãe até os 7 anos, depois a gente tem a ruptura e o pai vira o herói desse menino. Até 5 anos, na verdade. Depois o pai se torna o herói. Mas não tem o pai na equação. Como é que faz? Essa criança tá fadada a viver com rejeição, com abandono? Não. E se a avó supriu esse papel de autoridade dentro do lar? Pensa na avó general ali. Aquela matriarca que faz e acontece no seio familiar. Então, pode ser que essa criança não tenha a ferida da rejeição ou do abandono, da ausência do pai, porque a avó supriu esse papel. A avó esteve neste lugar. E a Laila ali, ó, a minha avó, a Laila, sentiu representada. Então, vocês entendem que nem sempre uma criança que não teve aquela figura paterna e materna vai ter ferida emocional? Nem sempre. Depende. Depende se teve outras figuras para poder suprir isso. Entenderam? Mas pode ser que uma criança cresceu num lar novo, foi adotada, sem o pai e sem a mãe de origem, os pais biológicos, e ela carrega uma falta, um vazio dentro dela. Por mais que ela tenha carinho, amor dessa nova família, novos irmãos, ela carrega ali uma falta, um vazio no peito. Então, vocês percebem que depende de cada caso? E a gente precisa avaliar cada contexto e cada pessoa de forma individual? Fez sentido para vocês? A Débora, meu pai teve 8 filhos e só 2 moravam com ele. Débora, você foi uma dessas 2 ou não? Eu sou a única bastarda que o ama. Então já entendi. Você não foi morar com ele, né? Mas você conseguiu ressignificar isso e permanecer na presença dele. Os outros o odeiam. E é muito comum, né? O que a gente tinha antigamente? Vamos pensar? A gente tinha lares com muitos filhos e um belo dia esse homem imaturo, que provavelmente teve uma falha na paternidade dele, resolve sair para comprar um cigarro e não volta mais. Quem já ouviu histórias assim? Gente, isso não é só de filme, não. Existem histórias reais desse contexto. A gente não vê isso só em filme, não. A gente vê isso na vida real. O caso de família lá do SBT tá recheado desses casos. Aí, anos depois, esse pai aparece adoecido e cobrando dos filhos que cuide dele. Houve uma ausência por anos. E aí o pai quer exercer o direito civil dele de ser cuidado por esses filhos. E muitas vezes esses filhos são até culpados pela sociedade quando eles tentam negligenciar esse pai. Mas, poxa, o pai é um estranho para eles. Eles não cresceram com essa referência. Eles carregam a dor e o sofrimento da discriminação de não ter tido um pai para defendê-los em situações desafiadoras. Como? Não é, Renata, muito comum? Como esperar deles que de fato acolham esse pai? E se não acolher, a sociedade julga o filho. A sociedade não quer entender que esse filho foi negligenciado. Mas como que ficou emocional dessa pessoa? A Laila falou, eu tenho lado masculino forte por causa da falta do pai e da mãe. Também todos problemáticos, mas sou empata.
Renata e Laila. Entendi. Então você tem um lado mais masculino no fato de você teve que se virar. Não é isso? Escola, quando o filho vê o pai como estranho e ele vai de arrasta, o que acontece? Quer contextualizar melhor, escola, para eu entender? É alguma situação específica? Porque eu não entendi muito bem. Pessoal, 28k de TEP, bora bater 30k? Quem me ajuda, ó? Dedinho na tela. A Jane, fui criada por meus avós e eles foram maravilhosos para mim, porém sentia falta dos meus pais e sofria. Bom dia, Anderson, tudo bem? Aqui o que a Jane trouxe pra gente foi exatamente o que eu disse. Ela foi criada pelos avós. Ela foi muito amada, paparicada, mimada até, acredito eu. Mas mesmo assim, existe um vazio. Esse vazio. E tem pessoas que vão carregar isso, gente, de fato. E vai precisar ir para terapia para poder lidar com isso. A Renata, o problema é quando atrelamos o nosso valor pessoal com o comportamento disfuncional do outro. E a gente só vai enxergar que está fazendo isso em terapia, né, Renata? Porque na vida a gente não enxerga. Tem gargalos, tem lacunas da nossa vida que a gente não enxerga. E a gente vai ter a compreensão disso aonde? Na terapia. Cláudio, tem milhões de pessoas sobrevivendo este drama em empresas. E o que eu preciso alertar vocês hoje? Inclusive, nós estamos lendo um livro esse mês maravilhoso que se chama Acolhendo a Sua Criança Interior. Eu preciso ressaltar para vocês que feridas emocionais guardadinhas, acumuladas, esses machucados que a gente não olha para eles, vai afetar a gente na vida adulta, porque diante de desafios, a gente vai agir como crianças. E quando falam aqui que isso afeta pessoas e empresas, imagina só diante de uma adversidade no ambiente de trabalho e você não conseguir manter a compostura. Você se irá. Você quebrar algo, você xingar o seu chefe. Esse é o comportamento de um adulto funcional ou de uma criança ferida? O que vocês acham? Eu perder a cabeça no ambiente de trabalho, que é um ambiente que exija que eu tenha um certo equilíbrio, que eu use uma certa máscara, não é assim? No ambiente social você não coloca uma máscara? Uma máscara do profissional? Ah, Laila, sou muito assim. E aí, quando no ambiente de trabalho que você deveria estar performando, fazendo aquilo que se esperam de você, perde a cabeça, se desequilibra, era um mal-estar gigantesco, não é o adulto saudável que está no controle. É a sua criança interior ferida. Paty, tem como fazer parte do Clube do Livro? Tem sim, Renata. O Clube do Livro, pessoal, é um benefício para quem é inscrito da nossa comunidade. Então, quem é inscrito aqui no TikTok tem acesso ao Clube do Livro. Então, todo sábado às 8 horas da manhã, a gente tem uma live exclusiva para os inscritos, que a gente faz reflexões sobre o Clube do Livro. Patrícia, como que eu faço para entrar? Eu quero participar. É só você se inscrever. Vem aqui nessa abinha Serviços. Tem aqui embaixo com uma setinha e um balãozinho, clica nele que tem a opção com uma estrela para você se tornar um inscrito. Você paga uma assinatura mensal muito em conta, que não paga nenhum. E você vai ter acesso ao Clube do Livro, a um grupo exclusivo lá no Verdinho com os inscritos e a galera lá super interagem. Lá a gente faz troca de conhecimento, a gente faz troca de meme. Não é terapia, mas é terapêutico. E a gente também tem aí um livro sorteado por mês para os inscritos, que são os benefícios, tá? Da comunidade. Então, quem quiser se inscrever, o Anderson, que está aqui comigo, é um inscrito. O Ricardo e a Kate também. Então, quem quiser participar aí com a gente, vão ser muito bem-vindos. Vamos para o caso clínico, então, que eu quero compartilhar com vocês. Já contei aqui algumas vezes. Obrigada, Ricardo, pelo popular. Então, quem já é de casa já ouviu esse caso clínico. Então, não vale dar spoiler, porque tem muita gente nova. A gente vai contar agora. Deixa eu só liberar um baú aí, para vocês poderem ativar o Heart-Me. Fechou? Vou liberar o baú e vou liberar também uma sacolinha. Assim que eu liberar a sacolinha, todo mundo clica na sacolinha. Fechou? Deixa eu ver se ela vai abrir, que deu erro. Deu erro.
A sacolinha tá dando erro. Vamos ficar só com... Deu. Agora vai. Travando. Foi. Todo mundo clicando na sacolinha. Tá aparecendo uma sacolinha aqui no topo, todo mundo clicando na sacolinha. Isso, o Luiz conseguiu, a Kate, escola. Vamos? Quem mais consegue clicar? Quem puder também compartilhar e republicar a live vai ser muito bem-vindo. Isso, obrigada, Carol, obrigada, Diva. Mohamed, muito bem. Vamos ao caso clínico, porque aqui a gente fala também muito baseado em ciência. Então, paciente que tinha idade de torno de 50 anos, não vou lembrar todos os detalhes, gente, porque eu li, fiz uma apresentação uma época desse caso, já tem um bom tempo, eu preciso até recapitular aí. Então, paciente com 50 anos, do sexo masculino, ele carregava uma úlcera na perna há 12 anos. Gente, ele sofria com uma úlcera, uma ferida aberta na pele há 12 anos. Você tem noção do que é você ficar indo todos os dias no postinho para ficar fazendo curativo e aquilo não sarar? É a história desse homem. O pessoal do postinho já tinha feito de tudo com ele. Já tinha encaminhado para especialistas, já tinha feito todos os tratamentos possíveis nesse machucado e nada sarava esse machucado. Ricardo acabou de sair da terapia, seja muito bem-vindo, Ricardo. Vem para esse lugar aqui de acolhimento. Até que um belo dia, uma médica do postinho ficou indignada com a história e falou: gente, não é possível, esse homem tá sofrendo com essa condição já tem 12 anos. Vou encaminhar ele para psicologia. Depois de 12 anos que eles foram ter a ideia brilhante de enviar o paciente para o psicólogo, hein? Pensa só. E esse homem, como que ele andava, gente? Carregando uma perna, uma ferida aberta? Ele não trabalhava, não tinha autoestima. A esposa já tinha largado ele. Ele era um filhinho de mamãe. Essa situação, sendo marginalizado e julgado pela sociedade, porque tinha vezes que essa ferida infeccionava, fedia. Então as pessoas não queriam ficar perto dele. Essa era a situação do paciente. Encaminharam ele, então, para a equipe de psicologia para iniciar o processo de terapia. Ricardo, entendi, mas isso vai ser bom, você tocou num ponto importante. E diz, seja bem-vindo, que você chegou. E aí ele foi encaminhado para terapia, a psicóloga foi entendendo o contexto e tocando mais desafiadores, que ele nunca tinha falado sobre isso. Gente, quando a psicóloga foi olhar para a história desse homem que carregava essa úlcera aberta na perna por 12 anos, ele tinha questões com o pai e com a mãe. Ele sofria a dor da rejeição paterna, porque o pai foi embora. Ele carregou isso de forma tão intensa e por tantos anos que isso se tornou uma ferida visível, não ficou mais dentro. A maioria de nós, a gente carrega uma ferida invisível. Ninguém consegue ver o tamanho da nossa ferida. Às vezes as pessoas sabem que somos feridos pelas nossas atitudes, pelo aquilo que a gente fala, por como a gente se comporta, porque muitas vezes a gente parece criança, certo? Mas no caso desse homem, que tinha 50 anos, a ferida dele era visível, todo mundo via. E aí a psicóloga começou a tratar, limpar por dentro. Ela foi limpando a história dele, foi ajudando ele a ressignificar, a entender a ausência desse pai, a fazer as pazes com ele mesmo, a parar de culpabilizar a vida pela situação que ele vivenciava. Depois de 6 meses de terapia, gente, foram apenas 6 meses. Vocês sabem o que aconteceu na vida desse homem? Com 6 meses de terapia, ele conseguiu um trabalho. Ele restaurou o casamento dele. Cuidou da aparência, cuidou dos dentes. A autoestima dele estava, ó, lá em cima, no topo. Que beleza. Colocou limites na mãe. Ele se tornou uma nova pessoa e a ferida na perna cicatrizou. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção que tem doenças físicas na pele que estão relacionados com o emocional? Vocês entendem a gravidade disso? Obrigada, Jéssica, pela mãozinha fazendo um coração. Bora, pessoal, baúzinho aberto, vamos ativar o Heart Me. Quem consegue? Obrigada, Camila, por compartilhar. Quem mais consegue compartilhar? Já ouvi falar. Que história, né, Renata? Que história. Então, vocês têm noção disso? O quão que
A terapia, ela auxilia nesses processos de feridas emocionais? E agora eu te pergunto, qual que é a ferida que você carrega? Obrigada, pessoal, pelos presentes. Obrigada pelo Heart-me. Obrigada, escola, pelo amo você. Agora eu te pergunto, qual ferida você carrega? E o Ricardo diz, preciso resolver as coisas com a minha criança sombra, mas é difícil. Ricardo, tem feridas que levam tempo para serem cicatrizadas. Tem feridas que têm processo de serem limpas, purificadas. Leva tempo. Então tenha paciência também com a sua história. Pensa só. Verdade. Não sei quantos anos você tem, mas o caso do paciente que eu relatei foram 50 anos carregando feridas. No caso dele, conseguiu resolver com 6 meses de terapia. Mas é todo mundo que vai conseguir resolver com 6 meses de terapia? Não, tem gente que vai levar mais tempo. Tem gente que machuca tanto a história que vai levar mais tempo. O quão é importante fazer terapia, Mona Lisa? De fato. A Laila falou, tenho o livro As 5 Feridas Emocionais. O livro, ele relata muito sobre isso, Laila. Sobre essas feridas. Tem até um outro que eu gosto mais ainda de recomendar ele. Depois eu vou trazer o nome dele. Que foi escrito por um psicólogo. Porque esse das 5 feridas emocionais, ele não foi escrito por uma psicóloga ou um psicólogo. E o que eu vou recomendar para vocês, depois eu vou trazer o nome dele certinho, ele foi escrito por um psicólogo. Mas eu recomendo para vocês o Acolhendo a Sua Criança Interior. Cadê o meu? Esse daqui. Acolhendo Sua Criança Interior. Excelente leitura. Para você que quer lidar com as feridas emocionais. Excelente leitura. Para você compreender. Muito bom, Renata. Aí, ó, a Renata já tinha até colocado no carrinho da Amazon. Então, qual ferida você carrega? Vocês conseguem observar? Está relacionado com a relação com seu pai? Está relacionado com a relação com a sua mãe? Está relacionado com um bullying? O que você viveu que te marcou? Que te machucou? A Carol falou, as feridas emocionais também se encaixam quando a gente engole o que tem para falar? Carol, envolve também. Quando você não tem espaço de fala ou quando você não tem coragem de falar. Tudo aquilo que você vai guardando, você vai acumulando e vira doença no seu corpo. Doença física, muitas vezes. Que foi o caso desse paciente que eu relatei aqui para vocês. Foi um acúmulo de tudo que não foi falado, tudo que não foi verbalizado. Tornou-se uma úlcera na perna dele, que ele carregou ela por 12 anos, uma ferida aberta. Gente, vocês conseguem imaginar o que é uma ferida aberta por 12 anos? Eu não consigo nem imaginar. Você conviver com a dor diariamente, tendo que tirar curativo, limpar, fazer um novo curativo. Vocês têm noção do que é isso? E que no caso dele, isso tem origem daquilo que não foi falado? De tudo que ele guardou por anos? E deixa eu falar algo pra vocês. Geralmente, os homens, eles tendem a adoecer mais. Porque o homem foi criado para não reclamar, não falar sobre emoções. O homem foi criado para engolir o choro. Não foi assim, socialmente falando? Quem aqui, homem, foi criado dessa forma? Engole o choro. Isso é coisa de mariquinha. Age como homem. Você tá parecendo um frango. Não é, Luiz? E o Ricardo, eu que o diga. Tudo isso vai fazendo o homem suprimir emoções, não olhar para suas necessidades, não olhar para suas faltas e fingir que tá tudo bem. Eu vejo muito discurso de homem, principalmente no consultório, falando que não, minha infância não me afetou não. Gente, a infância do cara é assim, um filme de terror. Ele relata pra você numa frieza que você fala, não tem condições, era pra pessoa estar com tudo que ela tá me trazendo, por que ela tá assim? Tranquila. Não faz nem sentido, né? Mas é porque cresceu aprendendo que não pode mostrar fraqueza, que tem que ser forte. Isso cria marcas no nosso corpo. E o Luiz falou, criado desse jeito. A Lara, bom dia, você aqui de novo, que legal, tenha um bom dia. Lara, eu tô por aqui, viu? Todos os dias você vai me ver por aqui. Mohamed, eu não podia chorar de jeito nenhum. E ainda apanhava mais ainda se chorasse. E o que o Mohamed traz é muito real. Tem pessoas que ainda apanhavam quando choravam. Quem aqui se identifica com isso? Bom dia, Naldo, seja bem-vindo. Tudo bem? Como é que você tá?
Obrigada, Gra, pela rosa. Seja bem-vinda. Obrigada, Naldo, pelo heart. Marcelo, seja bem-vindo. Então, vocês estão entendendo a gravidade disso? Olha só, o que as feridas de rejeição vão construir pra gente como crenças. Prestem atenção que eu vou citar algumas crenças. Crença, pessoal, é tudo aquilo que eu carrego como verdade absoluta. É a regra da minha vida. E sempre começa com eu não ou eu nunca. Só para vocês já irem identificando as crenças que vocês carregam. Eu não sou boa o bastante. Eu não sou bom o suficiente. Isso é uma crença. Eu preciso agradar para ser amada. Então, olha, para um homem ficar na minha vida, eu tenho que fazer de tudo por ele. Eu tenho que abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos, do que eu quero, da minha identidade. Eu tenho que ser uma verdadeira serva. Tenho que ser escrava. E a hora que ele me quiser, eu tenho que estar lá, ó, limpa, lavada, produzida e apta. Isso é uma crença que vem através de ferida emocional. Que lugar é esse? Que eu tenho que estar o tempo todo bem? Eu tenho que fazer tudo para a pessoa não me largar? Isso não é funcional. Se você está aqui vivendo essa realidade, se essa é a sua vida, por favor, busque por terapia, porque isso não é nada funcional. No livro Conversas Corajosas, ele foi pauta do nosso Clube do Livro. Foi o primeiro livro do nosso Clube do Livro. A Elisama, ela traz a história de uma mulher. Olha só, a Elisama estava palestrando, falando sobre ferida emocional, falando o quanto a gente precisa olhar para as nossas necessidades, que a gente tem que se colocar em primeiro lugar. A mulher, ao final da palestra, ficou revoltada com a Elisama e foi lá tirar satisfação. Como assim você tá me dizendo que eu tenho que me priorizar? Eu sou a pessoa que faço tudo dentro da minha casa para todo mundo? Eu lavo, passo, cozinho, sirvo meu marido, os meus filhos. Eu tô sempre pronta para agradar. Elisama olhou para a cara dela e falou: aí está o problema. Você é? Do que você gosta? Qual é a sua comida favorita? Gente, a mulher não sabia responder. A mulher não sabia responder. Coisa simples. Quem é você? E se eu te perguntar hoje, quem é você? Você consegue me responder? Ou você tá o tempo todo usando uma máscara para cada pessoa? Com a minha mãe eu tenho que me comportar assim. Com o meu marido eu tenho que me comportar assim. Com o meu chefe eu preciso me comportar assim. Máscara revela ferida, a não ser pro autista, porque o autista nível 1 de suporte, através do masking, ele vai de fato usar uma máscara. Ele vai entender como tem que se comportar em cada ambiente, porque aí envolve a inteligência. Para essa amiga aqui eu tenho que ser desse jeito. Para essa outra aqui eu tenho que ser dessa forma. No meu ambiente de trabalho eu tenho que ser assim. Mas o autista paga um alto preço por ficar mascarando. O preço do burnout, da depressão, do SUI. Vocês sabiam que existe um índice alto de suicídio entre autistas do nível 1 de suporte? Porque a inteligência neles é muito preservada. Eles sofrem com tanta intensidade e não conseguem nomear o que estão sentindo, sabia. que a vida passa a não fazer sentido mais. A Luísa falou: eu me sinto sozinha. Eu faço masking, mas dói muito. Dói, de fato, Luísa. E a gente vai precisar olhar para isso em terapia. Mas olha, eu sei que é desafiador também largar a máscara. Você já está tão adaptado a funcionar dessa forma que é difícil largar a máscara e ser você mesma, né? Até porque quando você faz isso, a sociedade te pune. Porque a sociedade já está acostumado com o seu modo boazinha. Então você vai escutar coisas do como: você não era assim, você tá diferente. Não tô gostando dessa nova você, não. Por que você não volta a agir como antes? Claro, para a sociedade é benéfico que você seja boazinha, que você seja trouxa. Você vai fazer de tudo para os outros e vai te abandonar? É muito benéfico para a sociedade, mas a que custo? A custo da sua saúde mental, né? Custa caro demais. Oi, bom dia. Conseguimos fazer desmame de remédio de ansiedade? Oh, obrigada pelo corte. Gratidão. Iluminou a galeria. Muito obrigada. Gratidão, viu? Obrigada mesmo por ser um apoiador da saúde mental. Gente, desmame de medicação é com quem? Com psicólogo ou com psiquiatra? Mandem aí. Desmame de medicação é com quem? É com psicólogo ou com psiquiatra?
Os dois escola, psiquiatra, isso aí, Monalisa. Babi, muito bem. Kate, parabéns. Isso. O que o psicólogo vai fazer nesse cenário é acompanhar emocionalmente o paciente, para ver se ele tá tendo efeito colateral, se ele tá piorando com o desmame. Às vezes o psiquiatra pode pedir do psicólogo um laudozinho ali. Ó, tô fazendo o desmame do paciente, observa como ele tá, por favor, e me relata. Mas quem vai fazer o desmame de fato, quem vai falar assim, ó, você tá pronta pro desmame, vamos começar, vai ser o psiquiatra. Mas, Ricardo, tem a hora certa do desmame. Você já tem que estar estável por um bom tempo, sem crises, porque senão é perigoso fazer essa retirada. E, gente, desmame é retirada gradativa. Não é o que você faz, não. Você acorda um belo dia e fala assim, não vou mais tomar remédio. Cansei, tô intoxicando meu fígado, não quero mais. Aí você pega tudo e joga no lixo. Não é assim que faz desmame, não, gente. Por favor, cuidado com isso. Você pode ser até hospitalizado por fazer uma atitude drástica. Você tem que fazer a retirada gradativa, porque o seu corpo ele já está habituado à substância. Se você tira de uma vez, você passa mal, tá? Anne, eu fiz assim. Eu sei que isso acontece, mas não pode. Tem que ser acompanhado. Pode ser que você fosse, assim, Patrícia, deu nada não, mas para a maioria dá ruim. Aí, ó, a Lara, eu fiz também. Sortei um pouco e depois passou. Imagina, Renata. Mas, ó, se você tá se sentindo muito bem, muito disposto, obrigada, Analdo, pelas rosas, obrigada, Lucinéia, obrigada, Lara. Se você tá se sentindo bem, muito disposto, acha que já melhorou muito, sua psicóloga já deu check, ó, olha lá com o seu psiquiatra, porque você tá bem, já tem 6 meses que você não tem crise e tal, acho que você pode estar pronta pro desmame. Vai no psiquiatra, conversa com ele, procura saber como que esse desmame vai ser feito. E tem toda uma estratégia, gente. E cada medicamento tem uma estratégia diferente. Então a gente não pode fazer isso por conta própria, não, tá? Como lidar com o vazio existencial, a Karina disse. Karina, você sabia que esse vazio existencial, muitas vezes ele tá ligado com a nossa infância? Na maioria das vezes, tá ligado com... Obrigada, Naldo! Gratidão! Obrigada pelas rosas e por iluminar a galeria, viu? Oxi, a bateria do celular acabou, a live lá no Instagram desligou. Muitas vezes, esse vazio existencial, ele tem relação com questões da infância. Aquelas necessidades que não foram supridas, a falta de referência de pai e de mãe. Pera aí, gente, rapidinho, estão tocando a campainha aqui, não vou embora não. Oi, tudo bem? Pera aí, vou abrir aí. Voltei, pessoal. Era o leiturista da energia. Casa antiga, o padrão fica dentro de casa. Você usa a terapia cognitivo-comportamental para criar uma identidade sólida para border? Criar uma identidade? Que profunda, hein? Na verdade, ó, o border, a melhor terapia por border seria a DBT, a dialética, tá? Eu sou de Minas, Renata. Interior de Minas. A dialética seria a melhor abordagem para o border. A gente consegue tratar border com TCC? Consegue. A gente consegue tratar border com terapia dos esquemas? Melhor ainda que seja a terapia dos esquemas. A gente não vai criar no border uma identidade, não. A gente vai começar ajudando o border com as questões emocionais. Porque é aí o maior gargalo do border. As explosões, os ataques de raiva, as crises depressivas. Então, a gente vai ajudar. A primeira forma da gente tratar o border vai ser no emocional. À medida que o emocional estiver mais estabilizado, aí a gente vai trabalhar questões como identidade. Quem eu sou, o que eu quero alcançar, onde eu quero chegar. Mas primeiro no emocional, que é onde traz mais impacto. Lembre-se disso, gente. Hein? A gente sempre vai tratar primeiro o que está trazendo mais prejuízo para a vida do paciente. Paciente TDAH chega para mim diagnosticado na clínica. O maior prejuízo dele está relacionado com procrastinação, vai ser o nosso alvo.
Que a procrastinação está atrapalhando ele de fazer atividade física, de levantar para ir trabalhar. Ou a pessoa chegou para mim no consultório com um quadro depressivo, ela não consegue sair da cama, a gente vai começar por aí. Por mais que ela tenha TDAH, a gente vai tratar primeiro a depressão. A gente sempre vai atuar onde está havendo o maior prejuízo, que está mais debilitando a pessoa. Depois a gente trata as outras questões. Então, geralmente, a pessoa border, quando ela chega no consultório, ela tá a um fio de perder o relacionamento amoroso, de tanto conflito que já teve, tá tendo crises recorrentes no ambiente de trabalho, tá quase perdendo o trabalho. Então, a gente foca no emocional, que é a área de maior prejuízo, tá? A Renata falou, fui abandonada pela minha mãe e não conheci meu pai. Mas com Jesus na vida estou bem, graças a Deus. Hoje sou casada, tenho 2 filhos abençoados, graças a Deus. Já vou seguir agora. Ai, Renata, que história linda! E, gente, de fato, tem muitas pessoas que vão encontrar o refúgio na espiritualidade. Não é sobre religião. Quero esclarecer isso para vocês. Somos seres bio, psico, social, espirituais e ecológicos. A natureza entra no critério aí. Então, a gente precisa entender que a espiritualidade, ela é para você estar de pé. E a espiritualidade vai entrar dentro daquilo que você acredita. Tá? Patrícia, me faz muito bem nos momentos de crise fazer uma oração. Ok, perfeito. Patrícia, a minha forma de se conectar com a espiritualidade é quando eu vou pro meio do mato e coloco o meu pé na água. Ó, cada um tem a sua forma de espiritualidade. E a gente precisa respeitar isso daqui. Mas o que eu quero trazer para você? A questão de você exercer uma espiritualidade vai te ajudar com as feridas emocionais. Vai ajudar muito, vai ser um essencial nesse processo. Então, exerça. O próprio espiritual recomenda você buscar ajuda. E sabe o que eu tô achando muito interessante? Hoje em dia, as igrejas já estão tendo discernimento para entender o que é espiritual e o que é emocional. Obrigada, Jéssica! Obrigada, Patrícia! Então, as próprias igrejas já estão falando, ó, busca terapia. Fazer terapia porque a forma como você está comportando hoje tem relação com a sua infância. É ferida emocional. Faço, Rosângela. Eu tô quase sem vagas. Eu fui olhar minha agenda hoje para fazer um encaixe de pessoas que me procuraram. Eu quase não tenho horários disponíveis mais, gente. Então, assim, se você é uma pessoa com muito tempo livre, pode ser que eu consiga fazer um encaixe. Mas se você tiver só um bloco de horários, tipo, eu só posso à noite. Eu não atendo à noite. Então, já vou esclarecendo isso para você. Você pode durante o dia e tem horários mais livres, me chama, que eu consigo fazer um encaixe. Se eu não conseguir te atender, eu vou te encaminhar para alguém da minha confiança, para essa pessoa te atender. Eu tenho uma listinha ali de psis, uma listinha pequena de psis da minha confiança que eu recomendo vocês, tá? Encaminho vocês. Ótimo, Rosângela, que coisa boa, seja muito bem-vinda. Eu vou até criar um link lá na bio de lista de espera, para vocês poderem preencher. Porque assim que pacientes forem recebendo alta, eu vou entrando em contato com vocês, tá bom? Fechou? Então, eu tava falando sobre crenças, né? Verdades absolutas sobre a gente, que a gente acredita, e muitas vezes crença é distorcida, é disfuncional. Começa com eu não ou com eu nunca. Eu nunca vou conseguir trabalhar. Tem mulheres que carregam essa crença. Abdicaram a vida para um relacionamento amoroso, para um casamento, e carregam uma crença de que não vai conseguir mais ingressar no mercado de trabalho pela idade avançada. Isso cai por terra, né, gente? Hoje em dia tem tantas formas a gente trabalhar. Hoje em dia o mercado de trabalho... Pera aí, gente, deixa eu só encaixar um quebra-cabeça aqui. Pronto. Hoje em dia o mercado de trabalho, ele tá abrindo portas para a terceira idade. Até o telemarketing está contratando a galera da terceira idade. Então, a gente percebe que isso é uma crença. E crenças geralmente faz o que com a gente? Paralisa, nos incapacita, nos invalida. E crenças muitas vezes são formadas por feridas emocionais. É isso que a gente precisa entender aqui. Vamos trazer alguns exemplos de situações na infância que podem gerar feridas? Gente, eu tô acompanhando meu roteiro aqui, ó. Quem faz live...
assim, expositiva, geralmente tem um... Eu apareci lá na live da psicóloga Rafaela e tinha um sem noção xingando lá, falando que ela tava lendo. Claro, gente, como que a gente vai lembrar de toda uma sequência, de todo um passo a passo daquilo que precisa ser abordado, sem ter um rascunho, sem ter uma pauta? Não tem como. Nós somos seres humanos, não robôs. Imagina eu decorar toda uma estrutura, conseguir responder a perguntas de vocês e voltar para a estrutura? Haja tempo. Eu não conseguiria fazer live todo dia, eu teria que fazer uma vez por semana para decorar uma estrutura. Mona Lisa? Karina, sim. Pessoas que sofreram violência na infância, seja violência física, contra o corpo, violência psicológica, são pessoas que carregam feridas emocionais. Isso é um fato. A Ricardo aparece de tudo, né? E o pessoal gosta de encher o saco da psicóloga Rafaela, coitada. Implica com jaleco, fala que ela tá lendo. Ai, é gente que não tem o que fazer. De vez de estar ali aproveitando o que está sendo dito, fica criticando. Mas isso só mostra o tanto que ela tá crescendo. Quando aparece muita gente para criticar, significa que a pessoa tá crescendo muito. Então, qualquer tipo de violência sofrida na infância, o bullying entra como violência. Eu preciso que vocês entendam isso. E eu sei que a maioria de nós sofreu bullying na escola. Fomos suscetíveis a bullying por falta de proteção dentro do lar, porque os pais enxergavam isso como coisa de criança. Ai, não liga não, menina, isso é coisa de criança, isso passa. É só você não dar bola que eles param. E a gente sabe que não é bem assim. Obrigada, Isabela, pela rosa. Tem crianças que acabam sendo alvo. Quem comete o bullying vem de um lar super desestruturado. Quem recebe o bullying geralmente vive uma disfunção também dentro de casa, então são pessoas mais frágeis emocionalmente. Tem alguma característica física que, se os pais não fortalecer essa característica física, a criança vai enxergar aquilo como um defeito e não vai conseguir se defender. Então, para vocês terem uma ideia, eu fui alvo de bullying por... Eu não usava só óculos na infância, eu usava tampão também. Na época, a gente vinha de um contexto que não faltava e nem sobrava, então a minha mãe não conseguia comprar os curativos mais bonitinhos, aqueles tampões de bichinho, essas coisas, né? Que ele era mais agradável aos olhares das crianças, porque era mais caro, era muito caro. Então, minha mãe acabava improvisando com micropole e tudo mais. Então, o pessoal caía em mim. Se não bastasse o 4-8, 2 de vidro, 2 de boi, ainda tinha o pirata, porque eu usava o tampão. Eu usava trança também, aí tinha um trindom no meu cabelo. Os meninos vinham e trindom. E aquilo doía, gente. O professor não fazia nada, porque para eles era coisa de criança. Pai e mãe também não fazia nada, porque para eles era coisa de criança, que ia passar. Mas isso traz marcas na nossa alma, que a gente tem que lidar com isso depois na terapia. Ah lá, Adriana, do mesmo time que eu, também utilizou, óculos e tampão. Difícil, não é? É Adrian ou Adriana? Desculpa, viu, se eu falei errado. A Renata falou, eu costumo fazer roteiro com frases, histórias e leio sim. O Psy Winner também lê. E ele é incrível. Exatamente, Renata. Então, a gente precisa, de fato, ter uma estrutura, gente, pra gente conseguir fazer uma boa live. Os melhores profissionais têm um roteiro. Só que eles colocam como é que chama aquele teleprompter? Eles colocam um teleprompter gigante na frente deles. Então, eles vão lendo assim, e parece que eles estão falando tudo aquilo, mas é teleprompter. Pra vocês terem ideia. Ah lá, Renata, eu era o nariz. Mudei, Jéssica, mudei. Lancei um marrom aqui no cabelo. A Anne falou, eu tinha que fazer alguma coisa. A Isabela, hoje aos 51 anos, estou começando a me curar de minhas feridas da infância. E Isabela, nunca é tarde. Que bom que você tá fazendo esse movimento agora, viu? Que orgulho de você. Ricardo, eu por ser preto de cabelo liso. Olha aí. Que situação desagradável. Mizu, Psy, a terapia ajuda a desenvolver inteligência emocional? Sim, Mizu! Ajuda muito nesse processo de inteligência emocional. Sabe por quê?
Em terapia, você vai aprender sobre as emoções. Não só aprender sobre as emoções, como senti-las, sentir aquele desconforto, entender que esse desconforto vai passar e não explodir diante desse desconforto. Isso é inteligência emocional. As pessoas acham que inteligência emocional é não sentir. Tá errado. Inteligência emocional, eu sinto. Eu processo tudo aquilo que está acontecendo. Porém, eu não reajo de forma explosiva ou extremamente emotiva. Eu consigo sair de perto para eu racionalizar, pensar sobre aquilo. Eu deixo para ter essa conversa depois. Eu não tenho pressa de resolver na hora, porque eu sei que não é o melhor momento. Isso é inteligência emocional. Conseguem entender? Pode, user, pode fazer sua pergunta. Seja bem-vindo. A Jéssica. Eu, por ser gordinha, mas hoje, depois de anos, eu aprendi que o meu corpo não me define e eu me amo. Isso, Jéssica, muito bem, parabéns. Que aprendizados que a gente pode tirar, gente, do bullying também? Cássia, obrigada pelo heart. Ruth, obrigada. Que aprendizagens que a gente tira? Eu, hoje, o que eu percebo? O meu maior agressor na infância, ele não tá vivo mais. Infelizmente, ele foi levado pelo mundo das drogas. E posteriormente a isso, me foi relatado que ele teve uma infância extremamente difícil. Ele foi um filho bastardo de uma relação extraconjugal, foi abandonado pelo pai. Ele vivia numa situação de escassez muito grande, tanto emocional quanto financeira. Se tornou um adolescente que espalhou a prole dele pelo mundo, fez vários filhos por aí, não conseguia se dedicar ao trabalho, era extremamente irresponsável. E o que eu consigo tirar de lição com isso? Pessoas feridas, elas ferem. Por que eu era alvo de bullying dele? Porque ele era extremamente ferido. Ele não teve amparo e amor paterno. Ele não teve uma rede de apoio segura para se desenvolver. Então, aquilo que ele tinha, ele dava. Agora, como que você vai culpabilizar uma pessoa dessa? Não tem como. Hoje, adulta, eu consigo ter empatia. Mas quando eu era criança, eu sofria demais. Eu não entendi, aquilo era muito injusto. Por que eu? Por que comigo? Eu nunca fiz nada para ele. Por que eu sou alvo dele? Mas hoje, enquanto uma pessoa madura, que já passou pelo processo de terapia, que já lidou com muita coisa, eu consigo ter empatia. Eu consigo entender o quão desafiadora foi a história de vida dele, que ele não conseguia ser diferente. Agora, quantos de nós estamos nessa tentativa, de fato, de tentar compreender quem nos violou de alguma forma? João Simar, que aula maravilhosa, Deus abençoe pessoas do bem igual a você. Muito obrigada, gratidão pelo elogio. Adriana, mesmo sabendo das vulnerabilidades dos agressores, não consigo não me afetar. É Adrian, não é? Adrian. Então, a gente vai precisar olhar para isso dentro da terapia, para conseguir ressignificar. Porque, de fato, gente, não é uma tarefa fácil que a gente faz sozinho. Muitas vezes a gente não consegue fazer sozinho. A gente vai precisar de ajuda. A gente vai precisar do olhar treinado, do ouvido atento de um terceiro para nos guiar nesse labirinto. Para a gente conseguir sair e ver a luz. Porque a gente fica preso. A gente fica preso ao maltrato, a gente fica preso ao abuso. Vocês conseguem entender? Cresci sem meu pai presente. Hoje em dia ele tenta se reaproximar. É normal eu sentir incomodada? Ruth, extremamente aceitável. Rutiele. Você sentir incômodo. Sabe por quê? Não foi estabelecido um vínculo. Ele para você é como se fosse um estranho. Às vezes você que está me escutando tem essa sensação com um pai que não saiu de casa, ele não te abandonou fisicamente, mas te abandonou emocionalmente. Era aquele pai ausente, beberrão, briguento, que só causava. Às vezes até agredia você, agredia sua mãe. Aí chega na vida adulta, você tem que cuidar do pai, o pai tá doente, o pai te ama. E aí você fica assim, um ranço. Para você é difícil. Vai oferecer amor e oferecer carinho. É difícil porque não houve uma ligação emocional. Pensa só, com quem a gente tem um bom vínculo afetivo, não é difícil lá cuidar. Igual a minha irmã, eu amo a minha irmã. Ela é minha melhor amiga.
Se ela ligar pra mim hoje e falar, Paty, não tô bem, tô acamada. Eu saio de onde eu tô, pego o primeiro ônibus que eu encontrar pela frente e vou lá cuidar dela. Isso não é um problema pra mim. Porque a gente tem um vínculo muito forte. Agora, pensa só, com uma pessoa que não me assistiu emocionalmente, se eu vou conseguir ter o mesmo vínculo. Não. Eu vou com ranço. Talvez eu até vá, porque eu sou essa pessoa. Mas é assim, ai, não queria ir. Porque eu? Pirraçando. A minha criança interior vai vir nesse momento falando, não quero não. A Anne, nova aqui. Tenho TDAH e sou muito dispersa em algumas conversas. Em relacionamento, não sei o que eu faço. Anne, TDAH só fica disperso quando o assunto tá chato. Porque se for algo que você gosta, menina, você vai prestar atenção até demais. Você entra em modo hiperfoco. Então a gente precisa fazer uma seleção aí também, uma seleção carinhosa. Vou te dar uma dica de TDAH para TDAH. Eu estou no meio de um ambiente ali que eu preciso estar, um ambiente social, uma reunião familiar, uma reunião de amigos. Eu não tô tendo espaço de fala. Geralmente eu não tenho nesses ambientes. As pessoas me veem como uma pessoa que escuta. Então elas querem simplesmente falar. Gente, eu ligo o meu modo automático e eu fico ali de corpo presente. A cabecinha tá assim e a minha mente tá processando outras coisas. Eu me permito fazer isso nesse momento, porque aquela conversa é um papo furado. Não me agrega em nada. Não me acrescenta. Eu tô sem espaço de fala. Eu ainda tenho que prestar atenção? Pô, é demais. É se exigir muito. Permita-se prestar atenção quando você de fato precisar prestar atenção. Igual, por exemplo, para os meus pacientes, a conversa deles nunca vai ser chata. Eu vou estar ali de corpo presente totalmente. Eu tomo nota durante a sessão para eu ficar bem atenta, para eu não me distrair. Eu, de fato, vou prestar atenção no que está sendo dito. Se eu estou num ambiente que não me agrega em nada e eu preciso estar ali, eu me permito. Me permito ficar disperso. Então, ó, quando que você tem que tirar a máscara? Eu preciso que vocês raciocinem isso. Nem sempre você vai precisar tirar a máscara. Às vezes você vai poder ficar com ela. Quando de fato eu preciso tirar a máscara? Isso a gente vai fazer o quê? Quando a gente tá escutando uma história difícil de uma amiga, a gente tá fazendo um acolhimento, quando a gente tá escutando a história do filho, ele tá se prolongando ali na fala, mas você tem que prestar atenção, porque é algo que gera conexão. Nesses momentos, você tira a máscara e presta atenção. Agora, quando não for necessário, fica com a sua máscara. Vai ser feliz. E vai conversando mais que a boca. Ah lá, a Kate, exatamente. Eu amo os meus irmãos, eu faria tudo por eles. A Val falou, eu sofri tanto na minha infância ouvindo palestras dolorosas que sinto que preciso ser curada. Val, Matheus, seja bem-vindo, tudo bem? Esse livro aqui pode te ajudar. Acolhendo sua criança interior, tá? Super recomendo essa leitura. Não que vai te curar, mas vai ser o pontapé inicial para você entender onde estão os gargalos. Vai ser o começo do processo de cura. Deixa eu esclarecer algo aqui. 113 pessoas na casa, antes que alguém venha me cancelar. Transtorno não tem cura, certo? Obrigada, Uze, pela rosa. Me mandou o primeiro presente. William, seja muito bem-vindo. O William inscrito chegou. Transtorno não tem tratamento. Ferida emocional tem cura. Porque a ferida emocional, depois que ela é limpa, ela cicatriza. Você toca e não dói mais. Patrícia, eu queria esquecer tudo que eu vivi de ruim. Tem como? Não tem como. Você sempre vai se lembrar. Sempre vai estar presente nas suas memórias. Agora, tem como você lembrar e não doer mais? Isso tem como. Isso tem como. Isso significa que você já foi curada nesse processo aí. Você fala e aquilo não dói mais, foi resolvido, foi solucionado. Curou-se, entendeu? Ah, Ruth, amo suas lives. Tenho muita vontade de conversar com você. Sinto que você e eu conseguiria me abrir. Ô, Ruth, depois me chama pra gente começar o seu processo de terapia, tá bom? Ah lá, ó. Denis. Aí eu resumo o que eu quero falar e entro no modo só de ouvinte. Isso aí, Denis. E às vezes você nem precisa estar totalmente ali. Gente, entendam uma coisa. Tem pessoas com uma necessidade gigantesca de fala. No seu dia, ela não quer saber se você tá ouvindo ou não. Ela quer falar.
Então, se você estiver ali olhando para ela e fazendo assim, para ela tá perfeito. É tudo que ela precisa naquele momento. Sabe o velhozinho lá do ponto de ônibus, que nem te conhece e conta várias histórias para você? Ele só quer falar, ele passa muito tempo sozinho, ele não tem com quem conversar. Ele só quer hablar. Então, escuta. Significa que você precisa estar de corpo presente? Só se você quiser. Só se for interessante para você. Inteligência emocional é saber se controlar? Laila, não resumiria assim, porque nem sempre a gente vai conseguir se controlar. Às vezes o baque é mais forte, mas a inteligência emocional é, na maior parte do tempo, eu conseguir sentir. Se eu perceber que eu estou ativada emocionalmente, eu não me pronunciar naquele momento. Eu falo, olha, o que você me trouxe é importante, eu não consigo conversar agora sobre isso, eu preciso refletir sobre isso. Vamos marcar de ter essa conversa posteriormente, em um outro momento? Isso é inteligência emocional. Mas tem vezes que você vai agir sem inteligência emocional, porque você é um ser humano. Seres humanos, gente, erram, falham, tem atos falhos, como diz Freud. A Gisele, lives informativas são super importantes e abre portas para as pessoas desmistificarem a psicoterapia. Isso mesmo, Gisele, seja muito bem-vinda, ó. Gisele é psicóloga, gente. Tá aqui trazendo algo super importante pra gente. De fato, esse espaço que eu abro aqui pra gente conversar é para vocês entenderem que psicologia não é esse bicho de 7 cabeças que a sociedade fala que é. Você conversar com uma pessoa mais velha, assim, de uns 80 anos, 70, 80 anos, sobre o que ela acha de terapia, ela pode te dizer que é coisa de gente doida, porque foi o que ela aprendeu quando ela era jovem. Isso não é uma verdade. Muito pelo contrário. Terapia é coisa para quem tem problema. Quem é que tem problema? Manda um eu. Ei, Mizu, tudo bem? Quem é que tem um problema? Manda um oi. Fala, eu? A Cássia tem problema, Mona Lisa, Mizu, Alessandra, Carol, William, João Simar, a Kate, Rosângela, Amanda, a Grazi. Então, terapia é para quem? A Renata, eu inclusive. Minha terapia pessoal é hoje às 19. A Renata é psicóloga, tá aqui informando pra gente que ela também tem problemas e ela também faz terapia. Psicólogo também faz terapia. Então, terapia é para quem tem problema. Você tem problema? Então, terapia para você. Entendeu? Isso, Ruth. Perfeito. O médico cuida do corpo e a terapia cuida da mente. É isso. A medicina vai atuar em tudo que é fisiológico, o que são sintomas, o que são sinais. Agora, a psicologia vai atuar na mente, vai ser nos pensamentos, nas emoções, no acolhimento, que é o processo mais importante da terapia, o acolhimento. Isu falou, Psipati, poderia dar exemplos de rigidez cognitiva? Não sei o que significa. Claro! Gente, rigidez cognitiva é aquela pessoa que tem dificuldade de flexibilizar. Então, se ela tem um pensamento sobre algo, não adianta você vir com um estudo científico, com um achado X, que você não vai convencê-la do contrário. É o ponto de vista dela, pronto, acabou. A rigidez cognitiva é aquela pessoa teimosa, que não cede. Isso é rigidez cognitiva. A gente vai ter a rigidez cognitiva em alguns transtornos e também em pessoas sem nenhum transtorno, dependendo da história de vida dela. Por exemplo, dentro do quadro de TDAH e no autismo, a gente tem uma rigidez cognitiva. Uma dificuldade de fazer as coisas de uma outra forma. Por exemplo, a pessoa com TDAH, ela sabe que ela precisa seguir a rotina, mas ela não consegue. Ela tá ali numa rigidez. A pessoa autista, ela precisa de previsibilidade, ela precisa seguir a rotina dela, à risca, da forma que ela desenvolveu. Você vir e alterar outro elemento da rotina dela, ela entra em sofrimento por causa da rigidez, ela não consegue flexibilizar. Agora, pessoas. O João Simar, eu passei no psicólogo 3 sessões, daí percebi que ficaria dependente de terapias. Isso é verdade. Por que dependente, João Simar? Bem, Ruth,
Rigidez cognitiva é não querer sair da zona de conforto diária também. Significa que eu tenho uma opinião de conforto, eu tenho uma rotina de conforto e eu não quero abandonar isso. De jeito nenhum, estou agarrada a isso. Não adianta você vir falar comigo da teoria da eficácia do não sei o que saiu agora que eu não quero saber. Meu pai, por exemplo, um senhor disse vai fazer 70 esse ano. Extremamente rígido, ao ponto de pai, mas tem um artigo científico que fala sobre isso. Esse artigo científico não sabe de nada. Isso aí é balela. Te enganaram. A esse ponto. Não gosta de ser contrariado. O vizinho, que é o meu pai, passou por muitos eventos traumáticos da infância dele. Ele tem dificuldade de ser contrariado. Então, eu e a minha irmã evitamos contrariá-lo. Somente quando é necessário. Então, para ir no médico, aí não tem jeito. Se não quiser, vai assim mesmo. O pai dele era uma pessoa extremamente rígida. Então, ele teve de onde se espelhar para ser rígido. O avô, que Deus o tenha, que não está vivo mais, ele batia nos médicos. Ele não aceitava ir em médicos. Ele partiu dentro de casa. E aí, no laudo, saiu como natural, mas a gente não sabe de fato o que o levou. Pode ter sido uma doença. A Ruth, pode falar sobre memória dissociativa? Eu amo esse assunto. E Ruth, o dissociar está muito relacionado com o mecanismo de defesa também. Pensa só, eu estou em um evento com gente conversando abobrinha. Eu dissocio para conseguir estar neste evento. É um mecanismo de defesa para eu conseguir permanecer ali. Que eu preciso, porque é um protocolo, é esperado de mim que eu esteja ali. Eu preciso fazer essa formalidade. Eu não posso ir embora. Então, eu tô ali, mas não tô, porque a minha mente está em outro lugar. Deixa eu contar algo para vocês. Às vezes, você foi uma criança que dissociava toda vez que seus pais brigavam. Que era tão insuportável para você ver duas pessoas que você ama tanto brigando, que você dissociava. Isso pode se tornar o seu funcionamento. Então, toda vez que tiver um conflito, você pode dissociar.